Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso estudo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo de número 24. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, verso 19 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre teologia do culto, e nós vamos, a partir de uma análise desse texto de João 4, falar um pouco sobre teologia do culto, partindo do princípio daquilo que Jesus disse à mulher samaritana, a respeito da adoração ao Pai em espírito e em verdade. Em outras oportunidades que eu estiver aqui na quinta, provavelmente nós vamos continuar falando sobre teologia do culto, e assim vamos desenvolvendo outros assuntos dentro deste tema. Quando nós pensamos em culto, e aí se nós perguntarmos o que é culto, hoje em dia, vai achar uma gama de respostas, né? Igrejas têm definição de culto de uma maneira bem eclética nos dias atuais, né? Mas nós podemos pensar em culto, por exemplo, à luz do que a nossa confissão de fé diz. Por exemplo, no capítulo de número 21, a confissão de fé vai nos informar sobre o culto religioso, e lá está escrito assim, que a luz da natureza mostra que é um Deus, que tem domínio, que é soberano, que é bom e faz bem a todos, portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, servido de todo o coração, e o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Essa é uma definição inicial da confissão de fé sobre o que é culto, e nós podemos pensar em culto também como um serviço a Deus, um prestar culto a Deus, né? Dentre as definições que nós podemos resumir aqui nesta noite. Isso é importante porque quando tratamos sobre o assunto de culto, o culto ele tem um padrão que Deus determinou, como diz a palavra dele, como diz aqui a confissão de fé, capta bem o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Que Deus ele determina, segundo a sua vontade revelada na palavra, como ele deve ser adorado. Então, o que passar disso, ou o que faltar daquilo que Deus determina, já não é considerado culto mais a Deus, né? E esse texto que nós lemos aqui, o Evangelho de João capítulo 4, ele traz um princípio fundamental sobre o culto. O princípio fundamental que Jesus mostra para a mulher samaritana é que o Pai ele é adorado em espírito e em verdade. E dentro deste conceito que Jesus traz, gostaria de trazer alguns princípios para nós sobre culto.
Só que antes de chegarmos lá, eu creio que é válido nós olharmos o contexto histórico dessa passagem, né, para que tenhamos mais uma análise mais fundamentada a respeito dela, até porque o que Jesus está dizendo para ela aqui agora já é o fruto de um diálogo que já caminha ali desde o início do capítulo 4. Então eu queria que você olhasse comigo, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4, só que antes de lermos os versículos, nós precisamos pensar a respeito dos samaritanos, o relacionamento deles com os judeus. Como os irmãos sabem, né, a Bíblia relata no Antigo Testamento que no ano de 722 a Assíria invade ali o reino do norte. Então Samaria passa a ter uma população mista, porque os assírios trabalhavam com esse tipo de povoamento. Quando eles tomavam uma nação, ao invés de levar todos para o exílio, como a Babilônia fazia, os assírios mesclavam a população de algumas cidades para enfraquecer mesmo aquela cultura, aquela religião, tudo aquilo que fazia parte da identidade daquele povo. Então isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 17, você pode ler em casa depois, uma oportunidade. E a partir daquele momento que Samaria, Israel é invadido pelos assírios e parte da população de Samaria é misturada com povos pagãos, aquela cidade ela passa a viver um sincretismo religioso. Tanto que lá no Antigo Testamento você vai encontrar um momento que o povo de Samaria chama um profeta de Deus para ensinar como que cultuava aquele Deus. Porque as coisas não estavam bem ali para eles e eles não sabiam como que cultuava o Deus daquela terra. Os samaritanos têm uma história junto com os judeus que vai percorrer ali todo o Antigo Testamento e, logicamente, o Novo Testamento. Se você ler em Esdras, em Neemias, você vai encontrar oposição ao povo judeu depois que volta do exílio da parte dos samaritanos. Então, essa rixa era muito grande. E aqui, nós temos no verso de número 4, gostaria que você acompanhasse, Jesus ele deixa a Judéia, então ele vai para a Galileia. E o verso 4 diz que era necessário que ele atravessasse a província de Samaria. Olha, se você pegar o mapa da Palestina, você vai ver que a Judéia está no sul, a Galileia está no norte e Samaria está no meio. Só que haviam pelo menos 3 rotas para se chegar na Galileia sem passar por Samaria. Então, os comentaristas dizem que esta palavra é necessário atravessar a Samaria, ela tem um duplo sentido. Primeiro, que passar dentro de Samaria era o caminho mais rápido. E segundo, que pela continuidade do texto aqui, e pelo fato de que Jesus, ele logicamente, ele está caminhando aqui segundo a vontade do Pai, é necessário que ele passe na Samaria, para que aquele povo ouça a respeito dele, que é o que vai acontecer mais adiante aqui. Então, Jesus, ele vai atravessar a Samaria, e quando ele chega lá, chega à fonte de Jacó, aquela mulher está lá. Naquela cultura, um rabino, um mestre, não poderia conversar com a mulher em público. Havia uma lei rabínica dos rabinos, né, que dizia que um homem não deveria conversar com uma mulher em público, nem se fosse a sua esposa. E aí Jesus chega naquele poço, está com sede, tem uma mulher que é de Samaria, não se dão com os judeus, como ela mesma disse aqui no verso número 9, né? Como está aqui, porque os judeus não se dão com os samaritanos, e ainda era uma mulher. E você já deve ter ouvido muitos estudos que dão ênfase no fato de que Jesus quebrou barreiras culturais, etc. e tal, e de fato ele quebrou muitas barreiras aqui conversando com aquela mulher. Só que o nosso foco não é esse, né? É falar ali da questão da adoração a Deus. Então, aquele diálogo começa com algo
parte de uma necessidade, né? Jesus está com sede de fato. Ele pede à mulher: dá água, dá-me dessa água, né, para beber. Então aquela mulher, quando ela fala no verso 9, né, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, e aí Jesus já começa a aprofundar a conversa com ela. No verso 10 ele fala: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher, no verso 12, ela diz: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela não compreendeu que tipo de água viva que Jesus estava falando. Ela achava que era uma água corrente, ao invés de um poço. E ela vai falar isso mais adiante com ele. Só que Jesus continua com a conversa. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher se interessou. Por que ela se interessou? Verso 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Não entendeu ainda o que Jesus dizia. É interessante você olhar esse diálogo, porque a conversa, o ponto de contato ali é a água. Aí Jesus fala da água viva, ele fala do dom de Deus, fala de coisas espirituais, celestiais, reino de Deus, eternidade. E a mulher: olha, dá essa água aí que eu não preciso ficar vindo aqui buscar mais. Ela está interessada em acabar com aquele problema dela ali. Só que Jesus sabe, conhece, e o propósito dele de passar em Samaria também tem a ver com a vida daquela mulher e com os demais samaritanos, que aquela mulher precisa ter um conhecimento de fato do próprio Cristo, dele mesmo. Só que para que creia em Cristo é preciso ter ciência de que se é um pecador e necessita de um Salvador. E é por isso que na continuação da conversa, Jesus dá um novo tom para aquela conversa. Quando ela fala: olha, me dá da água para que eu não busque aqui mais, ele fala: vai, chama teu marido e vem cá. Aí o tom da conversa mudou. Ao que lhe respondeu a mulher: não tem marido. Na língua grega, alguns comentaristas contaram quantas palavras que ela usou no diálogo todo. Chega no verso 17, ela usa pouquíssimas palavras, porque ela não está interessada naquele assunto, porque vai expor o pecado dela, porque vai confrontar aquilo que ela está vivendo. Aí ela fala: não tem marido. Ela interrompe aquele diálogo abruptamente: não tem marido. Pronto, ponto. Não quero falar mais sobre isso. É como se ela dissesse: Jesus disse, não, bem você disse, não tem marido, porque 5 maridos eu tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. E ali Jesus desvela o coração daquela mulher, né? Mostra para ela que ele sabe quem é ela, quais os seus pecados. E aí a mulher, no verso 19, que é a parte que nós começamos a ler: eu sei que o Senhor é profeta. Por quê? Porque Jesus falou de coisas que ele não conhecia ela, acabou de conhecer, está falando com ela coisas ali que são particulares dela. Então ela falou: opa, esse aí tem um conhecimentozinho de alguma coisa, mas ainda neste momento entende-se que ela não compreendeu. O Senhor é um profeta. Profeta pode ser qualquer um, né? E aí entra no ponto chave do nosso estudo. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Ela estava provavelmente apontando para o monte Gerizim, que é o monte que foi pronunciado as bênçãos lá por Moisés em Deuteronômio 27. E o monte Ebal, que foi pronunciado as maldições. Interessante é que o monte
Gerezim está de um lado, o Ebal do outro, e o vale forma uma concha acústica. Foi por isso que Moisés pronunciou as bênçãos e maldições ali. E os samaritanos, desde aquela época lá do Antigo Testamento, quando a Síria invade, o povo é mesclado, eles constroem ali um templo em Samaria, naquela região ali, e eles começam a adorar a Deus do jeito deles, da maneira deles. Só que nós sabemos que Deus estipulou desde o início que Ele que determinaria o lugar de adoração. Inclusive, o templo, a tenda do tabernáculo antes e depois o templo, e a forma de se cultuar, de oferecer sacrifícios a Deus ali, é tudo determinação de Deus. Tudo bem explicadinho e bem definido. Por quê? Porque a adoração a Deus, da parte dos homens, é de acordo com o que Deus estipula, com o que Deus determina, não com o que o homem determina. Então, os samaritanos falaram: a gente tem que adorar esse Deus aí, então vamos fazer aqui um templo, vamos adorá-lo da nossa maneira, etc. e tal. Por isso que aquela samaritana levanta essa pergunta. Obviamente que ela está fugindo do assunto que Jesus começou do marido. Eu vejo que o senhor é profeta, agora vamos falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre a adoração. Só que aí ela vai se complicar mais adiante, porque é nesse ponto mesmo que Jesus pretende que ela chegue. Então, a adoração dos samaritanos, e aquela mulher indaga sobre isso, é aqui, e é de vocês em Jerusalém. E aí? Onde se deve adorar? Mal sabia ela que estava diante, depois ela fica sabendo, do próprio Cristo, aquele que veio para cumprir todas as tipologias e símbolos do Antigo Testamento e dos rituais que aconteciam no templo. Tanto que a partir de Cristo Jesus nós não temos uma adoração centrada em um lugar. Nós temos uma adoração, e é por isso que ele vai dizer, em espírito e em verdade. Nós podemos adorar aqui neste templo, nós podemos adorar em outro templo, nós podemos adorar na nossa casa. Não é circunscrito a um lugar físico, a Jerusalém, como era naquele período. Então o questionamento dela ele é lógico e ele é compreensível para a mentalidade dela e para o tempo dela. Havia um lugar de adoração e ela queria saber onde que era, afinal, já que ela estava diante de um profeta. E aí Jesus então diz a ela: mulher, podes crer que a hora vem, crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus já está pré-anunciando para aquela mulher o que vai acontecer logo em diante. Ele vai morrer na cruz, ele vai ressuscitar, e ele vai e assim ele vai cumprir aquelas estipulações, e o templo não mais tem a utilidade, digamos assim, como tinha antes da sua vinda e de toda a sua obra de salvação. Tanto que quando você vai olhar ali em Atos, os discípulos eles deixam o templo e começam a se reunir nas casas. Eles ainda iam no templo porque era um período de transição do judaísmo para o cristianismo. Alguns ainda frequentavam os templos. Porém, você já começa a ver ali as reuniões nos lares, porque desde o início da igreja primitiva já se entendeu isso. Cristo cumpriu. Então eu não preciso estar especificamente no templo em Jerusalém para adorá-lo. Eu posso adorá-lo onde estiver, eu posso cultuá-lo onde estiver. E aí Jesus fala com ela que vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus está falando isso com ela? Ora, porque a promessa da vinda do Messias é da linhagem dos judeus, do povo de Israel. A salvação vem dos judeus, obviamente que não é Jesus falando que o judaísmo salva, não, mas que o descendente da mulher que viria lá de Gênesis 3,15, que é ele mesmo, vem da linhagem dos judeus. Então ele é o Salvador. Nesse sentido, a salvação vem ali do povo judeu, por meio de Cristo Jesus.
E aí Jesus fala claramente para ela: vocês estão adorando o que não conhecem. Por que Jesus está falando isso para ela? Porque eles instituíram um culto que Deus não ordenou, em um lugar que Deus não ordenou. E aí nós podemos pensar significativamente nessa questão. Deus, Ele determina a maneira do nosso culto. E se não fizermos da maneira que Ele determinou, e aí entra aquela questão do princípio regulador do culto e da norma reguladora do culto, né? O princípio regulador diz respeito àquilo que Deus ordenou, e a norma reguladora diz respeito àquilo que Deus não proibiu, né? Quem usa a norma reguladora mais são católicos e luteranos. Nós usamos o princípio regulador do culto, que nós fazemos aquilo que Deus ordenou, como culto. É claro que há muitas coisas no nosso culto que não estão, né, na Escritura Sagrada. Por exemplo, cumprimentar o visitante, né? Isso não está lá como culto, mas faz parte. É algo... Qual que é a palavra? É algo que não fere o princípio da adoração a Deus. É algo circunstancial, é algo que faz parte daquele momento ali, que não traz nenhum demérito para o culto a Deus, né? Só que aquilo que é principal, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus esclareceu, aí sim nós precisamos ter no nosso culto. E aqui já um princípio que Jesus está falando: que vocês adoram o que não conhecem. Exatamente porque ali os samaritanos não faziam de acordo com o que Deus prescrevia. E aí nós podemos pensar para os nossos dias, né, essa questão de cultuar a Deus da maneira que Ele não quer, e isso é algo que existe de várias maneiras no nosso meio. Um culto, basicamente, na sua liturgia, né, a gente deve falar um pouco mais sobre isso em outros estudos, basicamente são orações, leitura da palavra, pregação fiel da palavra, administração dos sacramentos. A confissão de fé vai tratar sobre estas questões adiante, né? Sobre a oração, sobre a pregação fiel da palavra, sobre a administração dos sacramentos. Então, desta maneira, o culto, ele tem que ter esses elementos básicos. Só que nos dias atuais nós temos o que se chama de culto contemporâneo, né? O culto que o teto da igreja abre, que tem um show, que tem pouquíssima ou nenhuma pregação, né? Que não se tem nem muitas vezes oração. Tem culto assim, tem muito culto assim. Um dia desses estavam conversando sobre o culto de uma determinada igreja, falou: nossa, lá o teto abre e tal, e tem isso. Eu falei: que legal, bacana, né? Uma característica interessante das igrejas contemporâneas, eu não sei se você já foi em alguma, eu não fui, eu vi na internet, viu? Pinta a parede toda de preto, tira o púlpito, põe um banquinho ou uma poltrona de preferência. Aí nós temos aí tanto tempo de música, luzes e etc e tal, fumaça, e aí depois alguém vai falar uma palavra motivacional para você, fora do contexto, fora da exposição da palavra de Deus, e você, mais um pouco de música depois, e você pode ir embora. Então, esse tipo de culto precisa ser bem avaliado à luz daquilo que é a vontade de Deus a respeito de culto, a respeito de adoração. É perigoso estarem adorando o que não conhecem, como Jesus disse para essa mulher samaritana: vocês estão fazendo um culto que vocês não me conhecem para poder fazê-lo desta maneira. E infelizmente muitas igrejas têm caminhado para essa contemporaneidade. E é interessante que quando você vai ler, falando um pouquinho mais sobre isso,
Há alguns livros que mostram que esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos há 30, 40 anos atrás e está chegando aqui agora. Só que as igrejas dos Estados Unidos hoje estão acabadas. A grande maioria das igrejas dos Estados Unidos estão de mal a pior. E o nível de espiritualidade também, das pessoas de maneira geral. Então por que Deus ele vai determinar maneiras corretas de adorá-lo? Primeiramente porque Ele é Deus e nós devemos adorá-lo da maneira dele. O culto é para Ele, é prestar-lhe culto. Inclusive em inglês é service, né? Serviço. O culto chama-se serviço, é um serviço a Deus. Eu não venho ao culto para eu me sentir bem. Eu venho ao culto para prestar adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso. Então essa ideia de vamos fazer um culto à nossa maneira nunca passou pela vontade revelada de Deus. Ele sempre determinou como que deveria ser, como que deveria caminhar. E aqui nesse diálogo nós temos um princípio, e este princípio que é fundamental. A adoração, ela depende de Deus determinar como que deve ser, e assim nós adoraremos a Ele de maneira que o conhecemos e adoramos a Ele por isso. Seguindo aqui, Jesus vai falar com ela. Vem a hora, já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. Ora, Deus é espírito, como o próprio Jesus afirma aqui, e nós também temos a nossa parte espiritual, bem como a nossa parte material, e a nossa parte espiritual é segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, adorar em espírito e em verdade nada mais é do que você adorar a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração. Vocês se lembram de domingo que nós falamos sobre coração? Coração é você, em todas as suas faculdades, o mais interior de você, né? Tudo que você é, a totalidade de você, e esta totalidade é chamada para adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é algo subjetivo, é algo tangível, né? Mas não é o espírito e em verdade, como alguns acham, né? Aquela loucura, aquele êxtase, aquela coisa toda. Não, é adorar de fato a Deus, conhecendo a Ele, adorá-lo de maneira profusa mesmo e voltada para Ele com seriedade. Por que isto é importante para nós, já trazendo algumas aplicações para nós sobre isso? Uma pessoa que chega num domingo à noite, por exemplo, para cultuar a Deus junto com a igreja, e vamos dar um exemplo, assim, uma hipótese, que essa pessoa, ela correu no domingo de manhã, e aí de tarde ela foi jogar uma bola, ou foi na piscina, e aí à noite, você sabe que ela assistiu o jogo das 4, aí ela já está um pouco cansada e animada com o time dela das 4 horas, né? Chegou aqui um pouco atrasado, e aí o time foi campeão. Ela vai conseguir adorar a Deus de todo o seu coração? Talvez não. Você fala, como que você pode ter certeza? Porque já aconteceu comigo, né? Mais jovem, né? Claro. Quando nós começamos a entender essa questão de adorar ao Pai em espírito e em verdade, aí a gente toma mais cuidado. Para quê? Para a gente chegar no culto e de fato entregar toda aquela adoração a Deus, com todo o nosso pensamento voltado para Deus, com todo o nosso coração voltado para Deus, com todo o nosso corpo voltado para Deus.
Aí nós começamos a entender que o domingo é o dia do Senhor. Inclusive, na nossa confissão de fé, vai falar sobre isto também. Mais adiante aqui, no parágrafo de número 7 e no parágrafo de número 8, eu vou ler o de número 8, que diz que o domingo é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o coração de antemão, ordenado seus negócios, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras, pensamentos a respeito de empregos seculares e recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade de misericórdia. Então a gente não vai entrar muito no assunto da confissão, que não vai dar tempo, mas nós temos aqui um reflexo do que é esse adorar o Pai em Espírito e em verdade. É de fato entender que aquele momento de culto precisa ser um momento que você esteja inteiro para adorar ao Senhor, porque podemos chegar à igreja e sairmos dela sem ter pensado em Deus. Isso é chocante, mas é verdadeiro. Uma pessoa pode estar cantando louvores a Deus sem nem saber o que está cantando, porque a mente dele talvez está vagando, está divagando em outras áreas. Então, o culto a Deus, ele não pode ser para cada um de nós dessa maneira. Tem que ser algo de fato em verdade e em espírito, ou de todo o coração. E aqui em verdade na palavra de Deus. Um culto que a palavra não é central, deixou de ser culto. A palavra de Deus é central. Ela precisa ter toda a proeminência do culto, no sentido de que ela vai ser exposta, Deus vai falar aos nossos corações, nós vamos ouvir e vamos praticar a palavra de Deus revelada a nós. Então, o andar em verdade, o cultuar a Deus em espírito e em verdade, é com todo o nosso ser na verdade da palavra dele. E assim nós vamos ter um culto de fato a Deus. Então, essa questão de igrejas contemporâneas que estão tirando a palavra de Deus, não está fazendo culto. Tem entretenimento, culto não. Onde a palavra de Deus não é exposta com fidelidade, não é culto. Onde não tem oração, não é culto. Onde não tem os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, não é culto. Então, estes movimentos de muitas igrejas aí têm descaracterizado aquilo que Deus determinou como a sua vontade revelada de cultuá-lo. É claro que Deus ele não fez uma lista lá, a gente sabe disso, né? É assim, 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 mas tem os princípios. Os princípios. E os princípios são norteadores para a vida da igreja, para a vida do crente. Seguindo aqui então, no verso 24, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós já falamos sobre isso. Mas é importante frisar aqui que a adoração, ela não está, a gente já falou sobre isso no início, né? Ela não está circunscrita a um local mais. Jesus vai deixar isso claro. Este princípio, ele é importante também, porque nós podemos e devemos cultuar ao Senhor, não só no templo, né? Aqui, no local físico, nós podemos e devemos cultuar a Deus em outros momentos também. Inclusive, aqui na confissão, nós temos uma referência a isso. No parágrafo 6º, diz: agora sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar. Por quê? Porque Jesus já cumpriu, né, as estipulações ali do templo, da antiga aliança, e não é necessário mais, né, termos, digamos, um lugar específico, né, restrito a um lugar.
nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem involuntariamente negligenciadas ou desprezadas. Algo importante aqui, que a respeito da adoração não apenas a um lugar específico, a gente fala do culto doméstico, né, que é fundamental para o povo de Deus. Você tirar aquele momento ali na semana para cultuar a Deus, junto com a sua família, no íntimo do seu lar ali. Eu falei isso no último boletim, no boletim retrasado, se eu não me engano, sobre a bênção que é o culto no lar, né? Para a sua comunhão com Deus, para a comunhão da sua família, entre a família, ainda mais hoje em dia, todo mundo correndo, tecnologia, etc e tal, corremos o risco de passar a semana inteira sem nenhum momento devocional em família, né? Até pela correria mesmo. Mas nós precisamos pensar que, já que a adoração não é restrita a um lugar, e essa adoração pode e deve ser feita fora das paredes do templo, façamos nos nossos lares com a nossa família. E outro ponto importante aqui é que, quando falamos que podemos cultuar a Deus em todo lugar, há aqueles ou que não entendem, ou que fazem de desentendido, e falam, então já que culto a Deus pode ser em qualquer lugar, eu não preciso na igreja, né? O que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, né? Entendeu tudo ao contrário, na verdade. Não, o culto em comunidade, o culto que tem todos os seus componentes ali, né, ele é fundamental para a vida espiritual do crente. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário. O seu culto particular vai fortalecer o seu culto como igreja, seu culto público ao Senhor. Você vai chegar aqui no domingo muito mais disposto a cultuar como igreja, quando você tem o seu culto particular na sua vida, durante a caminhada. Então, há um equívoco aí, né? Bem grande. Eu culto a Deus onde que eu estiver. Na verdade, está cultuando sem conhecer, né? Não está conhecendo de fato quem é Deus e como que Ele deve ser cultuado e adorado. O restante da história nós conhecemos, já só para fechar o assunto, né? A mulher então, ela vai falar com Jesus, olha, há de vir o Messias, eu sei que vem, já ouvi falar dele, tal. Jesus fala, sou eu. Então ela vai chamar ali os homens daquela cidade, e aí no verso 39, que eu gostaria de ler aqui para caminhar para o encerramento, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então veja que Jesus, ele vai mostrar para aquela mulher o equívoco dos samaritanos, de uma maneira bem pastoral, bem amorosa, fala dele mesmo como Salvador para ela. Aquela mulher então chama pessoas, todo mundo ouve Jesus por mais tempo ali, certamente ele expôs o que a Escritura dizia a respeito dele. É isso que ele fez com os discípulos no caminho de Emaús, quando ele ressuscita, né? E é isso que Jesus fazia, ele pregava a palavra para o povo sobre ele mesmo, né? As profecias do Antigo Testamento. E aí então aquelas pessoas, elas se converterão.
E é interessante que lá em Atos 8 você vai encontrar Filipe pregando em Samaria, Pedro e João em Samaria, e o evangelho desenvolvendo por aquela região ali também. Mas o fato é que onde há de fato a pregação a respeito de Cristo Jesus, onde há de fato um culto correto e centrado em Cristo, cristocêntrico, há conversões, há transformações, há mudança de vida. Então, quando nós pensamos em culto, nós precisamos pensar nesse princípio que Jesus está dando aqui para aquela mulher: adoração em espírito e em verdade, que engloba toda a sua vida, a sua disposição ali em adorar a Deus, em servir a Deus, o seu culto particular, o seu culto familiar, e ter um culto público em uma igreja que de fato busca diligentemente ter um culto bíblico, um culto cristocêntrico. E é fundamental, meus irmãos, que nós compreendamos a maneira que o Senhor quer que nós o cultuemos, para que não caiamos na contemporaneidade dos cultos por aí. E aí algo muito importante, que é não desprezarmos, primeiramente a palavra de Deus, e não desprezarmos ali um caminho que a história do cristianismo já trilhou para nós. Por exemplo, nós temos aqui a confissão de fé, os símbolos de fé, que nos ajudam, que norteiam, que colaboram para que caminhemos ali em um culto centrado na palavra de Deus. Não nos deixa inventar qualquer coisa, né? Graças a Deus que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja seríssima nesse ponto. Jamais um pastor vai chegar aqui: olha, esse domingo vai ser diferente o culto. Não, presbítero nem deixa, né? Não pode. Por quê? Porque nós temos princípios, e os princípios são regidos pela palavra de Deus, da maneira que nós devemos adorar. E as nossas confissões, os nossos símbolos de fé, alinhados obviamente com a palavra de Deus, nos trazem instruções importantes que nós devemos observar, à luz da verdade da palavra de Deus, e assim o nosso culto será um culto de fato mais coerente, mais correto com aquilo que Deus quer para nós de culto. Então, encerrando já, nós devemos pensar no nosso culto desse ponto de vista, deste princípio, aliás: adoração em espírito e em verdade. Não é só no templo, e não é mais ou menos, é com todo o meu ser, com todo o meu vigor, com todo o meu coração, e centrado na palavra de Deus. E assim, o nosso culto diário, será bem fundamentado, e nós vamos crescer em graça e misericórdia de Deus. Amém.